Seja muito bem-vindo ao Contracapa. Poderia a queda de um dos maiores grupos económicos e financeiros portugueses, o GES, ter sido evitada? Sim, defendem José Poças Esteves, economista e sócio da SAER, e Avelino de Jesus, professor do ISEG, no livro O Caso BES, a realidade dos números. José Poças Esteves está hoje no Contracapa. Olá, bem-vindo. Muito obrigado. Este livro nasceu de um estudo encomendado pelo próprio Dr. Ricardo Salgado, à ACR, no sentido de avaliar o impacto que a crise global teve sobre o BES e o GES. Porquê é que decidiram publicar esse estudo? Pois é importante que se clarifique isso, até porque temos notado que existem algumas más compreensões sobre essa situação. Portanto, para que tudo fique claro, é verdade e queremos afirmar que toda a ideia, na fase inicial, não era para ser publicada em livro. Agora, era para fazer um relatório técnico de análise da situação do BES, da situação da economia portuguesa, o impacto que a crise teve na economia portuguesa, no BES, e avaliar as causas que poderiam ter levado ao colapso do edifício do grupo GES-BES. Era um relatório técnico que inicialmente, aqui não posso falar pela pessoa que teve a ideia, mas creio que a intenção era que fosse um relatório de esclarecimento e de aprofundamento, de análise junto da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito. O relatório foi feito, foi entregue, não foi entregue à CPI, creio que foi porque a CPI não pediu. Mas foi entregue ao Dr. Ricardo Salgado, que o encomendou. O Dr. Ricardo Salgado foi a pessoa que contratou o estudo. Contratou a SAER, mas desde o princípio foi que era uma opinião, e está no contrato, uma opinião independente da SAER, porque acho que a nível nacional tem essa credibilidade, uma opinião da SAER independente sobre esta situação, como eu referi. O relatório foi elaborado, não foi entregue, mas há pessoas que leram o relatório, várias pessoas que leram o relatório e disseram, de facto, há análises feitas neste relatório que é uma pena ficarem perdidas. Portanto, há aqui situações onde se põem questões fundamentais para a economia portuguesa, questões estruturantes da economia portuguesa, questões que levam para entender o que é que estamos a fazer, o que é que não estamos a fazer e por onde é que estamos a ir em termos da economia portuguesa. Isto a opinião pública e sobretudo, os decisores económicos e políticos, etc., deviam ter conhecimento destas análises que são únicas. E então decidiram publicar em livro. E de vocês, SAER, que tem comissão, e é verdade, nós temos comissão, de facto, refletir sobre a economia portuguesa desde há 27 anos, quando fomos criados, e temos lá isso bem claro na nossa missão, que é refletir sobre a economia portuguesa e chamar a atenção e suportar as decisões estratégicas da economia portuguesa e os decisores e as decisões que têm que tomar decisões fazem, quer do lado público, quer do lado privado, quer do lado das associações, etc. Esta é a vossa missão, porque é que vocês não publicam isso? Bem, nós não publicamos isto porque o estudo não é da nossa propriedade, o estudo é propriedade do Dr. Ricardo Salgado, foi ele que o encomendou. Portanto, tiveram autorização da parte do Dr. Ricardo Salgado para publicá-lo. O Dr. Ricardo, ele diz, pensou, deixem-me pensar, pensou e disse, acho que é importante que o estudo seja conhecido. Há aí partes que não me agradam muito, mas acho que é um estudo importante sobre a economia e que ajuda a refletir sobre a economia portuguesa e o que é que aconteceu de facto ao BES. É uma visão independente, é uma perspectiva diferente, acho que ajuda a discussão, portanto... E a grande conclusão, se assim se pode dizer, é que o colapso do Grupo Espírito Santo, do conglomerado misto, poderia ter sido evitado. Sim. Essa que é a grande questão. Poderia e deveria, na vossa análise? Na nossa opinião, poderia e na nossa opinião deveria ter sido evitada, porque as consequências na economia portuguesa, na nossa opinião, são demasiado graves. Por isso é que o estudo começa exatamente por entender o grupo, o edifício grupo, entender a questão da crise e entender a economia portuguesa. E aí fica muito claro que a economia portuguesa precisa de grupos económicos. E precisa de grupos económicos e ainda precisa mais se forem com decisão nacional. Esses grupos económicos, a forma ótima para uma economia como a portuguesa de organização destes grupos económicos é a de conglomerado misto.
O estudo também conclui. E o BES... E o conglomerado misto, só para esclarecer, é um grupo económico que tem uma parte financeira e uma parte não financeira. Exatamente. Portanto, é um grupo de empresas que tem uma parte basicamente financeira e uma parte basicamente não financeira. Agora, é um grupo que funciona como um todo. E isso é um conceito e é uma realidade que tem que se assumir. E eu acho que foi essa realidade que não foi completamente entendida pelos atores que estiveram intervenientes, pela própria família e pelo próprio Grupo Espírito Santo, que a determinada altura se preocupou demasiado com a parte financeira do grupo e esqueceu-se que tinha a outra parte. Aponta falhas, por um lado, como disse, ao próprio Grupo Espírito Santo, ao Conselho Superior que reunia as que era o grupo que tomava decisões e, portanto, não entenderam isto. Portanto, houve falhas... Entenderam demasiado tarde, porque houve, de facto, tentativas e notas da realidade dos factos. Notas que, a determinada altura, sobretudo a partir de 2000, no início de 2000, 2006, há ali um período muito intenso, 2009, com a tentativa de reestruturar o grupo, com a tentativa de organizar a parte não financeira à volta da Rio Forte. Houve ali uma tentativa, só que, de facto, foi bastante tarde e o grupo já estava bastante... Aquela parte não financeira do grupo já estava com deficiências bastante graves. Havia falhas de gestão, não havia uma estrutura adequada? Houve ali um problema de organização da própria gestão e de governance daquela parte não financeira do grupo, claramente. Por outro Mas lado, a realidade essa realidade também devia ter sido entendida pelos outros decisores, porque quem estava a decidir ali era o grupo, em si, a família, portanto o Grupo Espírito Santo, era o Banco de Portugal, que também tinha que decidir sobre esta realidade, e o Governo, que deve entender e deve tomar conta da economia portuguesa como um todo. E em relação à atuação do Banco de Portugal e do Governo, na sua opinião, também não foi a atuação adequada? Eu acho que não, porque se tivesse entendido o objeto que estava, o médico, quando olha para um doente, não é, deve ter a intenção qual é a doença e a intervenção que vai fazer, qual é a consequência que tem na saúde geral do doente. Eu acho que, não se entendendo qual é o diagnóstico correto, não se entendendo qual é a doença, o que é que o edifício, voltando agora à ideia original do edifício, onde é que estão as falhas estruturantes do edifício, quando se começa a tentar ajustar uma das partes do edifício, tem que ver qual é a consequência que vai ter do outro lado. E aqui foram feitos estudos, porque foram feitos muitos estudos, bem encomendados, e houve uma preocupação de entender esta realidade. E há estudos, o mais estranho é que há estudos que demonstram e que apontam para determinado tipo de soluções. No final, ou seja, estudos que indicam que a Rio que não Forte, deram bem em consideração os factos que havia. Estudos que indicam que a Rio Forte, a holding não financeira do Grupo Espírito Santo, era viável. Apesar... Estava extremamente endividada. Toda a parte não financeira, portanto, as holdings do grupo estavam muito endividadas, tinham uma dívida de muito curto prazo. Aliás, a situação era bastante grave e era muito clara. E era muito claro que, se não houvesse ali um apoio... Havia também um estudo feito pela PricewaterhouseCoopers, encomendado pelo Banco de Portugal e com o patrocínio e de um pouco, tendo por trás os critérios do BCE. E o estudo foi feito, demorou mais de um ano a fazer-se e tinha conclusões que era, em 2018, a situação é possível ser revertida e em 2013 o grupo pode estar em funcionamento perfeitamente normal e apesar de todas as falhas detectadas, a não contabilização do passivo, o sobreendividamento... O que havia ali havia de facto, e esse detectar que havia uma parte dos ativos que não estavam suficientemente bem registados, dos passivos. A famosa dívida oculta, não é? Mas, por outro lado, também havia ativos que não estavam verdadeiramente considerados. O que houve ali, como os ativos, havia muitas dúvidas, porque eram ativos, por exemplo, em Angola, que era difícil, digamos, contabilisticamente, ver-se a aceitar este tipo de ativos, mas a dívida estava lá e, portanto, foi reconhecida. O facto é que, mesmo com essa dívida reconhecida, portanto, sem ter a parte de ativos, mas ter a dívida reconhecida, registada, o estudo foi feito, e já foi feito considerando essa situação real, apurada pelos próprios auditores, porque essa situação foi apurada exatamente neste estudo, mas nesse mesmo estudo, onde se dizia que havia uma dívida que tinha que ser registada, que não estava nas contas e tinha que passar a ser considerada nas contas, foi este estudo que fez exatamente a parte prospectiva a 10 anos de qual seria a sustentabilidade económica e financeira do grupo. Não é? Mas para isso seria necessária uma injeção de capital. Claro, o Grupo Espírito Santo pediu um empréstimo intercalar ao Governo, exatamente, que foi rejeitado. Governo, sim.
Em sua opinião, esse empréstimo deveria Eu acho ter que sido aí o concedido? Governo, eu acho que se entendesse as consequências e o que havia em causa, o Governo, e aí não é o Banco de Portugal, foi o Governo, deveria ter apoiado o maior grupo económico estruturante da economia portuguesa. E decidiu não o apoiar. Mas porquê é que o deveria ter apoiado? O Governo considerou questões como o impacto que isso poderia ter em termos de custos para o contribuinte. Sim. Isso não deveria Essa foi ter sido a também justificação política da altura. Mas, Em sua opinião, havia outras razões e motivos vamos lá que ver, se mas o interesse do sobrepõem contribuinte, a esse? mas o interesse do contribuinte não é um interesse de curto prazo. Não é um interesse de 2 ou 3 anos. O interesse do contribuinte é um interesse estruturante da economia portuguesa, do modelo de desenvolvimento da economia portuguesa, de grupos económicos na economia portuguesa que sejam estruturantes e sejam de decisão nacional. Isto é que, O que é que se perdeu? o interesse dos contribuintes. Com o colapso do Perdeu-se um Espírito grupo Santo? económico que geria, que tinha, digamos que envolvia, tinha problemas de gestão, já o referimos, mas envolvia cerca de 400 empresas, envolvia cerca de 90 mil milhões de ativos, envolvia e era responsável por emprego de cerca de 40 mil pessoas, direto e indiretamente, com todas as subsidiárias. Era uma empresa que, do lado financeiro, apoiava a economia portuguesa, sobretudo as PMEs, as exportações, tinha um quarto do sistema financeiro praticamente à volta do grupo financeiro, etc. E sabia-se que, não atuando sobre este conglomerado misto, porque a realidade era do conglomerado misto, toda esta estrutura ficaria debilitada ou mesmo destruída. E, portanto, isto teria sempre impacto na economia portuguesa e um impacto grave na economia portuguesa. Mas o impacto pior ainda está para vir? Eu acho que, mas os números não estão apurados, como nós dizemos. Nós procuramos ir à realidade dos números e buscar as fontes primárias. O que é que falta e tirar apurar? toda aquela espuma que havia e há à volta, aliás, vezes pelo próprio estudo e as reações do próprio estudo, que as pessoas não discutem se nós temos razão ou não temos razão sobre as conclusões. O que as pessoas discutem, mas foi encomendado pelo Dr. Ricardo, isso é para defender ou não é? O Dr. Ricardo, não sei se é para defender ou não o Dr. Ricardo. Aquilo que se procurou fazer foi colocar à discussão pública dos decisores públicos, das pessoas que fazem opinião, dizer, por onde é que vai a economia portuguesa, o que é que está a acontecer aos grupos económicos, qual é o modelo de desenvolvimento que queremos, qual é a estrutura de apoio, que atores é que queremos atores nacionais, queremos atores internacionais, queremos conglomerados mistos, não queremos conglomerados mistos, discutamos a economia portuguesa. Conforme Esse foi o grande objetivo do livro. Entraram, entretanto, na economia portuguesa outros conglomerados mistos estrangeiros. Em sua opinião, o papel que desempenharão na nossa economia nunca será equivalente ao papel que um grupo nacional poderá desempenhar? A nacionalidade aqui é importante. Todas as economias, para se desenvolverem, precisam de grupos estruturantes. Não há alternativa. Há atores estruturantes, até precisam de PMEs, etc., mas precisam de outras empresas estruturantes. Numa economia portuguesa, pelas próprias condições da economia portuguesa, esses grupos estruturantes têm que andar à volta dos conglomerados mistos, como nós defendemos no estudo. Porque somos uma economia pequena, uma economia aberta, somos uma economia muito bancarizada, não temos mercado de capitais e, portanto, a estruturação ótima dos grupos tem que ser com a parte financeira e a parte não financeira. Isso o estudo também é evidente e fizemos estudos de benchmark noutros países e noutras economias e isso demonstrou. Portanto, mas ser português ou não ser português faz diferença? O problema faz toda a diferença, a decisão ser feita por decisores nacionais ou ser feita por decisores internacionais. A política perder a ligação com o tecido económica, produtivo o modelo de nacional? desenvolvimento é completamente diferente. Uma coisa, ser decidido, se a TAP tiver um decisor nacional, toma tipo de decisões. Se a TAP tiver decisores internacionais, toma outro tipo de decisões. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. Mas decisores nacionais, neste momento, eu acho que estamos a perder e ser substituído por decisores internacionais. Esse é um dos alertas que, pelo menos, se percebe. O que é que vai mudar na economia portuguesa? Não está lá no livro, mas é uma consequência das conclusões que são tiradas no livro. E o que é que prevê que seja o impacto na economia portuguesa nos próximos anos? Pois, essa é uma pergunta que nos têm feito e era uma pergunta que nós gostaríamos de ter respondida com o livro, mas é uma pergunta que tem que ser respondida provavelmente com outro estudo.
E nós gostaríamos de o fazer, tal como gostamos de E vão fazer este. fazê-lo? As razões e o pretexto foi esse. Gostaríamos que não fosse contaminado o facto de ter sido contratado pelo Dr. Ricardo Espírito Santo, que contaminasse as conclusões. Nós queremos, independentemente de quem contratou, queremos é decidir as conclusões. As conclusões estão certas ou estão erradas. Discutam isto, não discutam quem pagou o trabalho. Estão ou não estão. E também gostaríamos de fazer um estudo que é pedido claramente agora. Depois desta discussão já se percebeu qual é o verdadeiro impacto que isto vai ter. Agora, nós sabemos é que há muitos números, há muitos impactos que ainda não se conhecem, que são muito grandes na economia portuguesa e que nós não podemos deixar de pensar. E vão fazer isso e começar a pensar deles a sério. Nós sabemos, quer dizer, nós somos uma empresa que tem dinheiro para trabalhar durante o ano, fazer um estudo com esta envergadura, com a profundidade e com a solidez e com o rigor que nós queremos sempre impor nos trabalhos a nível da SAER. Se tivermos algum apoio para que nos possa, financeiro nomeadamente, que nos possa ajudar a fazer o estudo, nós gostaríamos de o fazer porque achamos que é fundamental para a economia portuguesa. São esses trabalhos que a SAER gosta de fazer. José Poças Esteves, muito obrigada por ter vindo ao Contracapa. E agora passamos às novidades da semana. Começamos com este livro, Os Números da Desigualdade em Portugal, de Eugénio Rosa. Os ricos estão mesmo a ficar mais ricos e os pobres estão mais pobres, escreve o economista ligado à CGTP, uma edição da Lua de Papel. Também António Costa, dos jornalistas Miguel Marujo e Otávio Lousada Oliveira. Os autores mergulham no universo pessoal e político do secretário-geral do PS, uma edição matéria-prima. Ainda Nine Hitler, do canadiano Randall Hansen, com prefácio da historiadora Irene Flunser Pimentel. O último ano da Segunda Guerra Mundial, as histórias dos alemães que se recusaram a entrar na engrenagem do sistema nazi, uma edição clube do autor. E para terminar, Segredos de Lisboa, vestígios arqueológicos surpreendentes sob as ruas da cidade, de Inês Ribeiro e Raquel Policarpo. As autoras guiam-nos por uma Lisboa desconhecida, cheia de segredos, através de vestígios arqueológicos em locais improváveis, como num parque de estacionamento ou até numa casa de banho pública no Largo da Sé. Ficam então estas sugestões. Tenha uma boa semana e boas leituras.